Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos aí, né, para nossa última aula do semestre, como passou rápido. E hoje eu vou estar aqui fazendo um aulão de revisão para vocês, já que no final da semana, né, vocês já vão estar realizando aí a avaliação desse semestre. Então, o objetivo da aula hoje é realmente a gente direcionar aos pontos mais importantes que foram discutidos aí nesse conteúdo de N2, e o que eu irei incluir aqui para vocês é o estudo metabólico e endócrino. O que é que vai entrar, professor? Então, vamos comentar um pouco sobre obesidade, disfunções hepáticas, e eu não poderia fechar essa aula sem trazer para vocês aí o contexto e o manejo da diabetes mellitus. Então, são esses assuntos que estarei abordando em prova com vocês, tudo bem? Então, venham aqui comigo, prestem atenção. Vocês já tiveram a oportunidade de estudar algumas coisas que eu vou falar aqui no momento da aula anterior. Então, aqui é mais um direcionamento para essa revisão e para que vocês não percam tempo estudando talvez outras coisas que não cairão na prova. Mas entendam, cairão na prova é diferente de experiência, de execução profissional. Lembrem-se aí, né? Coloquei os livros, né? Eles nos direcionam, são os mestres aí da nossa sabedoria. Então, eu proponho para vocês sempre estarem indo em busca, né? O tempo aqui é curto, então isso depende de vocês, do interesse, da busca individual de cada pessoa, porque lá fora, quando vocês estiverem no mercado de trabalho, é isso que vai fazer toda a diferença na vida de vocês, tá bom? Então, vamos, né, aí, nossa última aula, então esse é o nosso último encontro. Como eu já falei para vocês, estarei aqui tratando esses 3 pontos: obesidade, disfunção hepática e aí a avaliação e manejo de pacientes com diabetes mellitus. Trouxe o glossário desses 3 temas, porque eu vou cobrar na prova o glossário, professora? Não. Mas isso aqui é algo que vocês vão carregar para a carreira acadêmica de vocês e para a carreira profissional. Então, já falei em outras aulas, façam um dicionário de termos técnicos, façam suas anotações como um dicionário de bolso mesmo, porque vocês perceberam que em cada área, em que cada especialidade que vocês estão passando, estão vindo termos que eles são diferentes, e isso é a base para a construção da nossa técnica, para discussões que elas são construtivas e ideais lá no momento de trabalho de vocês, para a leitura e interpretação do prontuário daquele paciente, tá? Então, aqui eu trouxe tanto o glossário da obesidade, quanto aí dos distúrbios hepáticos e da diabetes mellitus, para vocês estarem aí buscando e refletindo sobre esses termos. Então, vamos lá, buscar aqui os principais pontos da obesidade, né? Um assunto aí tão importante que a gente já conversou, já falamos da definição da doença, já falamos de fatores de risco, tratamento. E o que é que eu trouxe aqui para vocês de importante para a nossa prova? Os riscos para a obesidade, tá joia? Então, as causas da obesidade, elas são multifatoriais, elas são complexas e incluem vários fatores. A gente já conversou sobre eles. Quais são eles? Podem ser fatores genéticos, podem ser fatores ambientais, fisiológicos e também comportamentais, estilo de vida, né, que aquela pessoa leva. Então, essa obesidade, pessoal, ela está associada a uma redução de 6 a 20 anos na expectativa aí global de vida, tá? E também está associada à morbimortalidade por numerosas outras doenças que são aí desenvolvidas pela obesidade, como já conversamos, né? Doenças cardiovasculares principalmente. Portanto, à medida que aumenta o IMC, né, que é o índice de massa corporal, esse risco global de câncer, ele também aumenta, né? Tem risco de aumentar diabetes mellitus do tipo 2, asma, hipertensão,
doença de Alzheimer. Então, o objetivo aqui é colocar para vocês quais são os riscos aí de obesidade, né? Nessa figura, consigo demonstrar as doenças e distúrbios mórbidos associados à obesidade. Então, prestem atenção nessas doenças, seus nomes. Não vou cobrar definição, mas eu quero que vocês tenham entendimento que essas doenças aqui demonstradas são distúrbios associados à obesidade. Câncer de próstata, doença de Alzheimer, depressão, ansiedade, asma, apneia, doença hepática gordurosa, o câncer de fígado, tá bem? Então, busquem aí essas informações. O que ocorre, né? Elevações aí na reserva de gordura ou tecido adiposo resulta no aumento do hormônio leptina, né? Quem lembra, falamos sobre leptina e grelina. Então, esses dois hormônios têm que levar para a vida, têm que levar para a prova. A leptina aí, ela é um hormônio, né, que é secretado pelas células adiposas. Já a grelina é um hormônio que é secretado lá no estômago. E ela tem aí, essa leptina, um efeito de sinalizar a saciedade lá na região do nosso hipotálamo. Então, o que acontece nos pacientes com obesidade? Acredita-se que eles perdem peso por apresentar redução dos níveis de leptina, que persiste ao longo do tempo, criando uma sensação persistente de fome, o que pode explicar aí, né, muitos pacientes que perdem peso e logo após eles tendem a recuperar. Então, só para deixar mais claro, vocês têm que saber a diferença de leptina e grelina. Leptina, né, produzido por células lá do trato gastrointestinal. Então, antes de comer, vai ser um hormônio que vai sinalizar ali, né, em momentos de fome. E já a leptina, um hormônio da saciedade, depois de comer. Então, ele manda o recadinho lá, né, igual eu falei aqui para vocês, ó, para o nosso hipotálamo, sinalizando uma situação de saciedade. Então, depois de comer, grelina, né, ela tende a não ser excretada, e a leptina sim, porque ela que vai trazer aí essa saciedade. E já a grelina, ela vai trazer aí, a leptina, ela vai trazer aí essa sensação, sinalizando que é fome, tá bem? Então, perceba a diferença de leptina e grelina. Outro slide importante para que vocês se atentem a esse perfil, né, de estatura aí física, essa aparência morfológica, porque nos casos de obesidade, lá no exame físico, vocês têm que ter a compreensão dessa obesidade, né? Quando a gente fala de obesidade androide, em algumas vezes ela é descrita aí como um formato de maçã. Então, androide, característica com formato de maçã, né? Pacientes com essa característica, eles tendem aí um maior risco de desenvolver hipertensão, doença arterial coronariana, acidente vascular encefálico, diabetes mellitus tipo 2, do que aquele que apresenta a obesidade ginoide. Então, percebam, quando eu falo de obesidade androide, eu estou falando daquele perfil que tem ali a aparência de um formato de maçã. Já quando eu falo de uma obesidade que ela é ginoide, ela também é descrita como um perfil aí no formato do corpo de pera. Então, saiba essa característica e essa diferença, tá? Um ponto aqui de alerta de enfermagem para vocês, eu já falei isso na aula passada, que a inserção de sonda nasogástrica, ela é contraindicada para o paciente após cirurgia bariátrica, tá? Mas por quê? Se vocês estão executando alguma ação, executando aí alguma recomendação, concordam que vocês têm que buscar o porquê de vocês estarem fazendo isso? Então, vamos lá. Se essa situação, ela for inserida no paciente aí, né, pós-cirurgia bariátrica, esse procedimento, ele pode levar a rompimento da linha de sutura, pode causar aí também uma hemorragia importante e um vazamento anastomótico. Então, perceba, a inserção de sonda nasogástrica no paciente pós-bariátrico, ela está contraindicada, tá?
Aí vai depender da avaliação médica, do cirurgião e do estágio desse paciente. E você, enquanto profissional, nós enfermeiros, para finalizar aqui a obesidade, reafirmo aí com vocês que o nosso papel é trabalhar aí, fazer promoção dos cuidados domiciliares, comunitários e também dessa fase de transição, orientar esse paciente sobre autocuidado, cuidados contínuos de transição e, lógico, a sua reavaliação. Tudo bem? Então, aqui na obesidade, foquem nesses pontos. Já quando eu falo de disfunção hepática para vocês, é algo importantíssimo, como em todos os assuntos discutidos, que a gente faça a avaliação desse paciente. Por quê? É nessa avaliação que a gente vai buscar dados, vai buscar o histórico de saúde para ter o entendimento do diagnóstico, né? E ali o planejamento das ações para a melhoria clínica desse paciente. Então, o que acontece? Na história de saúde aí desse paciente que está em avaliação de disfunção hepática, se os resultados das provas de função hepática eles forem anormais, o paciente ele precisa ser avaliado para procurar uma doença hepática, certo, gente? Então, neste caso, esse histórico de saúde ele deve ser aí focalizado a expor histórias prévias desse paciente, se teve ingestão de substâncias hepatotóxicas, se ele passou aí por alguma infecção, né? Buscar qual foi o agente infeccioso, porque isso é fator de risco, isso pode fechar um diagnóstico que ele é assertivo. Então, no momento da sua consulta de enfermagem, faça ali uma avaliação, busque um histórico que ele tem informações suficientes para você, sair ali de fora daquela caixinha e buscar ali diagnósticos, buscar manejo, principalmente qualidade de vida e resultados, tá? Por que eu trouxe aí histórico de consumo de bebida alcoólica, de uso de drogas pelo paciente, de substâncias intravenosas, injetáveis? Porque é muito comum, são esses históricos, tá? Que nos trazem aí diagnósticos assertivos de manifestações relacionadas a situações hepáticas, tá? Então, preste atenção nesse manejo, nesse recebimento, na busca desse histórico e também no momento da sua inspeção e palpação relacionada a esses órgãos. Eu sou professora de anatomia, né? Então, eu sempre falo para os meninos desde o início, temos que ter noção de nome, função e localização de qualquer órgão do nosso corpo. Por quê? É no momento dessa avaliação, da inspeção, da palpação, que você precisa saber qual que é a estrutura que está localizada ali. Vocês concordam comigo? Então, na inspeção, eu vou visualizar. Então, eu vou visualizar se aquela região abdominal ela está simétrica, se ela está assimétrica, né? Se tem distensão, se tem edema. Mas para eu fazer isso, eu preciso entender qual órgão, qual a função que está ali naquele local que está trazendo algo anormal. Então, em trazendo aqui para a disfunção hepática, localizem em qual lado que está o fígado, direita ou esquerda? Onde você vai fazer essa palpação? Por quê? Essa hipersensibilidade, ela pode ser o quê? Pode ser infeccioso, não pode ser. Então, é isso, é trazer para fora, sair da caixinha e investigar. Então, aqui, trazendo para a palpação, você, enquanto enfermeiro, nós, eu, Nara, a gente faz a palpação, a gente observa, registra o seu tamanho, a consistência, a presença aí de qualquer hipersensibilidade, a regularidade e irregularidade, comparando um lado com o outro, tá? Então, se esse fígado ele estiver aumentado, isso já chama a atenção, você vai determinar as margens desse órgão, certo? Então, por isso que a gente faz. Aqui é uma técnica de palpação do fígado. O examinador, né, que no caso é você, coloca aí uma das mãos sobre a parte inferior direita da caixa torácica e com a outra mão pressiona para baixo durante a inspiração com uma pressão leve. Então, este exemplo é um exemplo de técnica de palpação do fígado, lado direito, ele está ali fazendo a palpação, investigando, buscando achados clínicos para algum tipo de disfunção hepática, tá joia?
Já comentamos sobre a biópsia de fígado, né? Consiste aí na remoção de uma pequena quantidade de tecido hepático que ela vai aí para uma investigação. Geralmente isso é feito pela aspiração por agulha, onde vai possibilitar a busca, o exame dessas células hepáticas, tá? Então ela é muito útil quando os achados clínicos e os exames laboratoriais não são diagnosticados. Então vocês estão percebendo que a gente vai por etapa. Eu tenho exames laboratoriais, tô com suspeita, né? Vai ali pro exame físico, opa, ainda não fechou. O que mais de recurso que a gente tem? Então a gente tem que seguir essa hierarquia também para não colocar esse paciente tão exposto, tão invadido, tá? Então a biópsia é uma técnica aí que ela vem sendo bastante utilizado, é um exame seguro para um diagnóstico aí confiável, tá? Então nessa imagem traz aí para vocês como que é feita, né? A aspiração da retirada desse tecido com agulha, coloca-se na lâmina e vai lá investigar essas células hepáticas. Existem outros exames complementares que já conversamos, ultrassom, tomografia, ressonância, a laparoscopia, tudo vai indicar conforme a clínica do paciente, tá bem? Então aqui é só uma imagem também para vocês verem um fígado, né, com esteatose. A gente falou bastante da esteatose hepática, que é aquela condição onde se acumula lipídio na região do fígado, né? Ela pode estar relacionada à bebida alcoólica, mas também pode não estar. E o tratamento aqui ele pode ser desde a mudança de hábitos, como atividade física e alimentação, mas se tiver num grau mais avançado, aí tem que ser uma terapia medicamentosa e com mudanças drásticas, tá? Aí de vida. A CIT eu trouxe também para vocês, né? Não é bem elucidado esse mecanismo, mas é aí quando o paciente ele tem uma incapacidade, né, desse fígado de metabolizar a aldosterona, onde vai aumentar a retenção de sódio, de água, e esses pacientes, como consequência, pode evoluir aí com acúmulo de grande quantidade de líquido rico em albumina, tá? Então, ela acontece no câncer, pode acontecer na doença renal, na insuficiência cardíaca, certo? E isso ocorre aí um aumento, né, da nossa pressão da rede portal, e resulta no movimento de líquido para dentro da cavidade peritoneal. A aplicação aqui de procedimento que o médico faz para drenar é a paracentese, tá? Não quero que vocês esqueçam. É feita aí uma paracentese, que é onde esse médico ele vai ali fazer a drenagem, a remoção desse líquido da cavidade peritoneal. Tem paracentese que ela é feita ali e drenado apenas naquele momento, porque tem pouco líquido. Porém, tem paracentese que ela fica aí, ó, instalada na bolsa. E aí vai drenando, tá bem? Então, não esqueçam da paracentese, tá? É um procedimento que ele é bastante comum. Aqui é uma técnica para avaliação da onda líquida abdominal, que eu já expliquei para vocês. Que você consegue sentir aí a presença desse líquido nessa região abdominal, tá bom? Então, paracentese é um procedimento que vocês têm que levar para a vida. Varizes esofágicas eu só vou mostrar para vocês, que a gente não falou, tá? Ocorre lá a hipertensão portal, né? Pela resistência do fluxo portal. E vai desenvolver um aumento de gradiente de pressão na veia porta e na veia cava inferior. Desse jeito, vai desenvolver ali nos vasos colaterais um aumento dessa pressão. E aí vai vir a formação de vasos, né? Que são aí vasos varicoides anormais, como a gente consegue visualizar aqui perfeitamente. E o que é o perigo aqui, professora? A ruptura. Quando esses vasos rompem, isso causa uma hemorragia que ela é potencialmente fatal. Então, aqui são as varizes esofágicas. Outra situação que a gente não citou, que já é mais de gravidade, é a encefalopatia e coma hepático. Então, já é um nível ali mais avançado da doença, tá? É uma complicação que ela é potencialmente fatal na doença hepática, porque aqui ocorre uma insuficiência hepática profunda,
certo? Vai exibir aí algumas anormalidades no exame neurológico, ela constitui manifestações que são neuropsiquiátricas, certo? Então aí é uma situação que ela é de extrema gravidade, tá? Que acontece? Tem duas alterações principais que tá aí na base do desenvolvimento dessa doença hepática aguda e crônica. Primeiramente, gente, a insuficiência hepática ela pode resultar de encefalopatia. Por quê? Devido à incapacidade do fígado de detoxificar subprodutos tóxicos do metabolismo. E qual que é esse produto que eu vou trazer como exemplo para vocês? A amônia, tá? A amônia ela é considerada aí o principal fator etiológico no desenvolvimento da encefalopatia. A amônia é considerado o principal fator etiológico no desenvolvimento da encefalopatia. Não esqueça. Por quê? Essa amônia, pessoal, ela vai penetrar, tá, no cérebro e vai causar aí uma excitação dos receptores periféricos, né? Um exemplo, os benzodiazepínicos, nos astrócitos, vai aumentar a síntese de neuroesteroide. Isso provoca uma depressão do sistema nervoso central, que vai ali inibir a neurotransmissão e a nossa regulação sináptica, tá? Em resumo, essa amônia em contato aí com o nosso cérebro, ela vai causar complicações que são sérias, que são graves, né? A nível ali de sistema nervoso central, de regulação sináptica. E isso vai provocar, né, alguns padrões comportamentais que estão associados aí à encefalopatia hepática, certo? Então, as principais alterações nesse quadro é alteração de estado mental, distúrbio motor. Então, aquele paciente que ele parece estar confuso, descuidado, ele vai apresentar ali para ti várias alterações de humor, padrão de sono, ele tende a dormir muito durante o dia, apresenta inquietação, insônia no período da noite, vai inverter. Então, à medida que essa encefalopatia ela progride, o paciente ele pode ter dificuldade de acordar, né? Então, ele vai ficar totalmente desorientado e isso pode levar a uma maior progressão, que é quando o paciente entra em coma franco e daí ele já apresenta convulsão, tá? Então, é uma condição que ela é muito grave, já ali no estágio final dessa doença, infelizmente. Aqui é um sinal que pode ocorrer nesses pacientes para vocês tomarem nota, que é a asterische, que é o adejo hepático, tá? O paciente ele vai ser solicitado para manter esse braço em extensão, com a mão flexionada para cima, né, em dorsiflexão, só que em poucos segundos a mão cai de forma involuntária, tá, gente? Para frente. Em seguida, ela retorna rapidamente à posição de dorsiflexão. Então, esse é um dos sinais. Aqui também é o efeito da apraxia de construção, ou seja, vai acontecer uma deteriorização da escrita, né? Esse paciente ele desenvolve uma incapacidade de fazer desenhos simples, certo? Então, isso aí também está incluso dentro da encefalopatia hepática progressiva. São alguns testes que podem ser feitos. Aqui são os princípios de manejo de encefalopatia hepática, né? Que a gente deve se atentar, que a gente deve executar, avaliar esse estado neurológico, né? Com frequência, monitorar aí o seu estado mental, o equilíbrio hídrico, o seu peso corporal, porque ele desnutre muito. Tem aí uma manifestação, né, de vitamina que é bastante grave nessas situações, sinais vitais, locais possíveis de infecção, os níveis séricos de amônia, fazer esse controle, tá? Redução de absorção de amônia pelo trato gastrointestinal, o estado eletrolítico, os sedativos. Então, tem várias coisas que você, enquanto enfermeiro, vocês podem estar aí responsáveis, trazendo um ambiente seguro, para que evite ocorrência de lesão, de sangramento, de infecção, tá? De tudo ali que pode comprometer aquele paciente. Que eu trouxe só para vocês verem
uma imagem de um transplante de fígado, né? Ele oferece bons resultados ao paciente, principalmente aí, né, em estágios de câncer. Só que para fazer esse transplante, todos sabem que tem que preencher vários critérios de seleção, né? Então, é uma avaliação, uma análise que ela é perfeita, porque é muito sério, né, esse procedimento, porque vai remover o fígado doente e vai substituir por um fígado saudável, de um doador que pode ser um cadáver, né, ou um lobo de um doador vivo, na mesma localização anatômica, certo? Então, o sucesso do transplante do fígado, ele depende muito da imunossupressão, que ela tem que ser bem sucedida. Depende também da indicação, de qual o estágio da doença, né? Se é uma doença hepática crônica avançada e irreversível, se é insuficiência hepática fulminante, se é doença hepática metabólica, algumas neoplasias malignas, certo? E alguns exemplos que eu trouxe para vocês que são indicativos para transplante de fígado. Envolve aí doenças hepáticas hepatocelulares, como hepatite viral, doença hepática induzida, né, por álcool, por medicamento, a doença de Wilson, doenças colestáticas, como a cirrose biliar, né, a atresia biliar. Então, tudo isso vai depender muito da indicação, tá? O que pode acontecer de grave após isso? Uma infecção, complicações no doador, a rejeição. A rejeição, ela constitui uma das principais e importantes preocupações, tá? Porque o fígado transplantado, ele é percebido pelo sistema imune como um antígeno estranho, né? Isso vai acabar deflagrando ali uma resposta imune, levando à ativação dos nossos linfócitos T, que vão atacar e destruir o fígado transplantado, porque ele rejeitou. É o normal do nosso corpo, são células de defesa, né? Quando eles identificam algo que é inapropriado, eles vão lá, ó, combater, tá? Então, durante essa avaliação, esse preparo, são utilizados agentes imunossupressores, como a terapia de longo prazo, a fim, né, de evitar essa resposta e impedir a rejeição do fígado transplantado. Então, é algo que demora um tempo você passar por esse procedimento, tem que ter muito acompanhamento, muito cuidado, tá? Porque a partir do momento que você começa a receber esses imunossupressores como terapia, esses agentes, eles são inibidos à ativação do linfócito T. Então, não vai destruir aquele fígado que foi transplantado, tudo bem? Eu vou parar aqui e volto num novo vídeo para não ficar pesado para vocês. E aí a gente finaliza aqui com a avaliação e o manejo do paciente com diabetes mellitus, tá bem? Me aguardem aí, tá? Todo mundo tem que assistir. Já já eu volto.